Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui para mais um problema nessa reta final para te ajudar nessa super revisão. Então, acompanhe o enunciado. O enunciado diz o seguinte: um bloco de massa M tem um furo perfurado para que uma esfera de massa Mzinho e carga elétrica mais Q possa entrar horizontalmente e sair verticalmente acima, parte superior do bloco. A esfera e o bloco estão localizados em uma superfície sem atrito. O bloco está originalmente em repouso. Considerando o cenário inicial e que a bola está viajando horizontalmente com a velocidade v, a esfera entra e é ejetada no topo do bloco. Suponha que não haja perdas por atrito quando a esfera passa através do bloco e que ela sobe para uma altura muito maior do que as dimensões do bloco. Determine o tempo para a esfera retornar à posição onde a colisão original ocorre em termos da relação de massa beta, onde o beta é igual a mzão sobre mzinho, velocidade v, aceleração da gravidade local g e o campo elétrico vertical que vale E, tá bom? Campo local. Então, vamos ao problema. Vou fazer aqui inicialmente um desenho do que é que está acontecendo. Então, tem aqui a esfera, ela tem uma massa M e ela já chega para entrar aqui em um bloco. O bloco ele está aqui, ó, dessa forma. Pronto, tá aqui o desenho do meu bloco, tá? Só um esboço. E galera, esse é um problema que você tem que tomar bastante cuidado na análise dele, tá? Ele tem uma massa mzão. Essa esfera, ela tem uma massa, tem uma velocidade inicial v, né? Gravidade local vale g. Aí ela tem uma massa mzinho, uma carga elétrica mais Q, e na região existe um campo elétrico local que vale E. E o E está vertical para baixo. Então, primeira coisa que eu vou resolver no problema, eu vou encontrar minha gravidade aqui aparente, tá? Como na vertical a força resultante que atua é a soma de duas forças constantes, que uma é a força elétrica, que é Q vezes E, e a outra é a força peso, que é mg, eu vou escrever o seguinte, ó. Minha força resultante é a massa vezes a minha aceleração. Então, vai ficar força peso mais a força elétrica é igual a massa vezes a aceleração. Então, mg mais Q vezes E é igual a massa. Essa aceleração eu vou escrever como sendo G', tá? Porque vai ser minha gravidade aparente, minha gravidade local. Então, esse G' corresponde a G mais Q vezes E dividido por M. Então, eu vou fazer o problema todo considerando a gravidade G, porém o meu G, ele é na verdade esse G'. Eu vou substituí-lo no final do problema, beleza? Então, vou apagar aqui, vou anotar aqui em cima a minha gravidade que vai estar atuando, né? Que é um G'. Então, meu G' é igual a G mais Q vezes E sobre M. Então, tá aqui, primeira parte do problema. Então, vamos lá, galera. O que que acontece? Pessoal, pelo fato dessa esfera ela penetrar nesse bloco e ela for fazendo as forças de contato ali, porque ela vai bater na parede aqui, né? Então ela vai empurrando aqui, vai ter força normal de contato, ela começa a empurrar o bloco começa a se movimentar para a direita, tá? Mas acontece que a saída dela é vertical. Ele fala isso no texto. Ela sai de forma vertical e isso é muito importante para o problema, porque o que acontece é o seguinte, ó. Ela entra, aí os dois começam a se movimentar juntos. Quando ela sai, o bloco acompanha ela, ó, porque a saída dela é vertical. Então a velocidade no eixo X do bloco permanece a mesma da esfera no eixo X. Então ela vai fazer um lançamento e depois ela retorna, ela cai justamente no mesmo ponto do qual ela iniciou o movimento. Isso é muito bacana, galera. Se a saída fosse inclinada, essa situação ela não seria possível, beleza? Então o que que acontece, ó? Ela tá vindo, ela entra, ela sobe e aí depois ela vai cair, tá? Então a análise inicial do problema é essa. Vou fazer o seguinte então. Eu vou dizer que por massa reduzida, então se você não assistiu os vídeos de massa reduzida, dê uma retornada aí para ter um embasamento de energia, tá? Na massa reduzida. Então o meu problema vai ser assim, ó. 1 meio de μ VR ao quadrado é igual a mgh.
onde MGH é simplesmente a altura máxima que ele vai atingir, tá bom? Então, a altura máxima na qual ele vai atingir, eu não tenho velocidade relativa entre eles, porque ele está junto, tá? Então, já que ele está junto, a minha velocidade relativa no final é zero, e no início a única velocidade relativa que eu tenho é o meu V0. Então, continuando essas continhas aqui, eu vou descobrir, ó, que 1/2 de mzinho mzão dividido por mzinho mais mzão vezes v ao quadrado é igual a mgh, onde o h vai ser a minha altura máxima. Substituindo aqui então, ó, desculpa, simplificando, cancelando a massa, eu vou poder utilizar a relação também que foi fornecida para o problema, tá? Lembre-se que é útil que ele disse que o beta é a relação do mzão sobre o mzinho. Então, h é igual a v ao quadrado sobre 2g, que multiplica mzão dividido por mzinho mais mzão. Então, isso aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2g, que multiplica... Quando eu dividir aqui por mzinho em cima e embaixo, isso aqui então vai ficar beta dividido por 1 mais beta. Então a minha altura máxima, inicialmente, que eu vou encontrar, vai ser essa daqui, tá? E aí o que acontece? Quando ele é lançado, quando ele sobe, ele sai verticalmente, e ele atinge a altura máxima, lembre-se que as dimensões da caixa, ele falou no problema, que podem ser desconsideradas, tá? Então, quando ele encontra a altura máxima, depois que ele chega nessa altura, ele vai retornar. Então, na altura máxima, a velocidade no eixo y ela é zero, ela não existe. Se ela não é zero, podemos interpretar como se fosse um movimento em queda livre, porque vamos analisar só a sombra, visto que pela análise de Galileu, os movimentos eles são independentes. O que acontece na horizontal é independente do que acontece na vertical, tá bom? Então eu vou poder dizer o seguinte, o tempo dele para ele descer depois que ele sobe, vale raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Lembrando que eu estou chamando aqui de g, mas no final eu vou fazer a substituição para esse meu g', ok? Então, esse daqui é o meu tempo. Se eu substituir o h encontrado, então vai ficar raiz quadrada de 2 sobre g. Aí o h está aqui, ó. Vai ficar 2v ao quadrado, 2 aqui no denominador, tá? E dentro da raiz, temos aqui beta e 1 mais beta. Então esse v pode sair o g também. O 2 eu vou simplificar. Então a gente encontra v sobre g, raiz quadrada de beta dividido por 1 mais beta. Porém, galera, olha que bacana. Como o tempo de subida dele é igual ao tempo de descida, eu posso dizer que o tempo total dele de voo, na qual ele permanece voando, é 2 vezes esse valor. Então, o tempo no qual ele permanece no ar, ele vai ficar 2 vezes v sobre g, raiz quadrada de beta dividido por 1 mais beta. Então, encontramos a altura e encontramos o tempo total de voo, tá? Eu vou apagar aqui para separar essas informações, porque elas são extremamente importantes. E aí eu vou te explicar o que vai acontecer em seguida. Então vai ficar assim, ó. A minha altura máxima está bem aqui. É v ao quadrado sobre 2 vezes g multiplica beta sobre 1 mais beta. E o meu tempo total, o tempo que ele permanece no ar, vale 2 vezes v sobre g, raiz quadrada de beta, sobre 1 mais beta. Então agora eu vou apagar aqui. Bem, o que acontece a seguir? Ele pediu o tempo total do momento em que ocorre a colisão até o tempo no qual ele retorna para o mesmo ponto. Como assim, Felipe? Ele retorna para o mesmo ponto do qual ocorreu a colisão? Porque olha só que interessante. Quando ele sobe, ele é lançado, ele vai subir, depois ele vai cair. Quando ele cai, a cunha, o bloco, ele tende a ir para frente e a esfera ela vai retornar até chegar no mesmo local
na qual ela começou o movimento. Então vamos lá. Ocorreu a colisão, ele subiu, foi lançado, aí bem aqui ó, ele caiu. Aí o bloco segue e a esfera volta até chegar ao ponto onde aconteceu a colisão. Então a gente precisa encontrar essa distância aqui, ó, tá bom? Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever agora energia e momento para descobrir qual vai ser a velocidade do bloco na qual ele vai começar a se movimentar logo após a colisão, beleza? Com isso eu já sei o tempo total de voo, então eu consigo encontrar a distância percorrida por ele. Na verdade é o alcance desse lançamento, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. Fazendo até uma figura aqui para ilustrar, ficar mais fácil. A situação depois, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui está a cunha. Eu vou falar que ela vai se movimentar com a velocidade u e a mesma velocidade na qual a esfera, quando ela sai aqui, ó, ela está se movimentando, tá? Ela está com também u. A relativa delas é zero. Por isso que quando eu fiz a massa relativa, a massa reduzida, eu não considerei essa velocidade. Então essa é a situação depois. Daí pela conservação da energia, eu vou poder dizer que antes eu tenho 1 meio de m vezes v ao quadrado, depois eu tenho 1 meio de mzinho u ao quadrado, mais 1 meio de mzão u ao quadrado. Ok. Então aqui eu posso encontrar qual o valor da minha velocidade, ó, do u. Se eu escrever sobre o momento antes é mzinho vezes v, e o momento depois vai ficar mzinho mais mzão vezes u, tá bom? Então, isso aqui, galera, para continuar com essa expressão, no momento em que eles têm velocidade u, eu posso dizer que ela subiu e ela vai ter o tempo todo a velocidade ao longo do eixo x, o que? Constante. Então eu posso pegar a situação na qual ela está começando o movimento ou a situação na qual ela está na parte superior, está no ponto mais alto, tá bom? Então, dessa expressão aqui, se eu dividir por mzinho, vou simplificar aqui, ó, dividir por mzinho, dividir por mzinho e dividir por mzinho. Então eu encontro que V é igual a 1 mais beta vezes U. Então a velocidade U corresponde a V dividido por 1 mais beta. Quando eu encontro essa velocidade U, fica fácil para fazer análise da equação do alcance, para descobrir o x. Então, ó, minha velocidade U está bem aqui. U é igual a V dividido por 1 mais beta. E agora, para o eixo x, a distância percorrida no eixo x é igual a U vezes o tempo total de voo que ela permanece no ar. Então isso aqui vai ficar V dividido por 1 mais beta vezes o tempo que ela permaneceu no ar, que é esse daqui, ó. 2 vezes V dividido por G, raiz quadrada de beta dividido por 1 mais beta. Então, nosso resultado fica 2 vezes V ao quadrado sobre G, raiz quadrada de beta sobre 1 mais beta, que multiplica 1 sobre 1 mais beta. Então aqui é a distância x, tá bom? Mas aí o que acontece? Depois que eu acho essa distância x, eu tenho que encontrar a nova velocidade na qual a esferinha ela vai retornar ao movimento, beleza? Porque ela sobe, tem o lançamento, quando ela colide novamente com a cunha vai para frente e ela vai para trás. Então, meu objetivo aqui é encontrar a velocidade na qual ela vai estar retornando, na qual ela vai estar vindo para trás. Então, a situação que eu tenho depois vai ser o seguinte, ó. A cunha ela vai estar bem aqui. Eu vou falar que a minha esferinha
ela vai retornar com uma velocidade que eu vou chamar de V', e a minha cunha ela vai se movimentar para frente com uma velocidade que eu vou chamar U'. Então aqui eu vou precisar utilizar algumas equações, tá? E elas vão ser as seguintes. Primeiro, eu vou conservar o momento linear. O momento linear vai ser conservado na horizontal do início até a situação final, que é justamente essa. Então vai ser o seguinte. M vezes V deve ser igual a menos M vezes V' mais Mzão vezes U'. A outra equação que eu vou pegar vai ser a conservação da energia. Então a conservação da energia, pegando do início até esse ponto, já que eu não tenho nenhuma perda de energia, não tenho força dissipativa, então isso aqui vai ficar 1/2 de mv ao quadrado igual a 1/2 de m V' ao quadrado mais 1/2 de mzão U'. Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu vou simplificar essas equações, eu vou substituir aqui o meu U' nessa expressão e encontrar o meu V', porque o V' é a velocidade na qual a esfera vai voltar. Então eu vou precisar encontrar o tempo, já que eu já tenho a distância, eu preciso só encontrar essa velocidade. Então, ó, esse 2 aqui eu vou simplificar com esse, simplificar com esse. Aqui eu vou dividir por mzinho, aqui eu vou dividir por mzinho, e aqui eu vou dividir por mzinho. Tem um 2, né, da energia. Então, vamos à equação de cima também, ó. Dividir por mzinho, dividir por mzinho e dividir por mzinho. Então, da equação de cima, eu vou ter o seguinte. V mais V' é igual a beta U'. Então, U' é igual a V mais V' sobre beta. Agora eu vou substituir nessa equação aqui. Então vai ficar o seguinte. V ao quadrado é igual a V' ao quadrado mais beta que multiplica U' ao quadrado. Então aqui vai ficar V mais V', isso ao quadrado dividido por beta ao quadrado. E eu vou poder simplificar aqui o beta. Então, eu vou precisar apagar aqui porque eu vou separar o meu x, tá? Vou precisar apagar o quadro para continuar desenvolvendo essas continhas. Então, vamos lá. O x, a minha distância percorrida na horizontal ficou 2 vezes v ao quadrado sobre g, que multiplica a raiz quadrada de beta, dividido por 1 mais beta. Aí aqui eu tenho 1 mais beta. Ok. Então, vou apagar a parte de cima para escrever a minha energia, né? Vou desenvolver esse termo. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a V' ao quadrado mais 1 sobre beta, que multiplica V ao quadrado mais 2 vezes V' mais V' ao quadrado. Pronto. Vou apagar meu desenho. Então, vamos organizar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar o seguinte, ó. V ao quadrado igual a V' ao quadrado mais V ao quadrado sobre beta mais 2 vezes V' sobre beta mais V' ao quadrado sobre beta. Então vou passar esse termo para cá, daí vai ficar o seguinte, ó. V' ao quadrado sobre beta mais 2 vezes V sobre beta vezes V' mais V' ao quadrado mais V ao quadrado sobre beta menos V ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Então deixa eu organizar, eu tenho esse termo aqui para colocar o beta aqui embaixo, aqui em cima, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Beta aqui embaixo, beta aqui em cima, beta aqui embaixo, beta aqui em cima. Então, se eu multiplicar basicamente todo mundo por beta, minha equação vai ficar, ó, V' ao quadrado, que multiplica 1 mais beta,
mais 2 vezes V vezes V', e aqui mais V ao quadrado, que multiplica 1 menos beta. Isso aqui é igual a zero. Pronto, é a equação do segundo grau. Então, nessa equação do segundo grau, isso aqui vai ficar V', que é o que eu quero encontrar, é igual a menos 2 vezes V, mais ou menos raiz quadrada de 4V ao quadrado, menos 4A, que é 1 mais beta, vezes C, que é 1 menos beta, vezes V ao quadrado. Isso aqui dividido por 2A, que é 1 mais beta. Eita, continhas para que te quero, né? Então, vamos lá, vou apagar aqui novamente para continuar. Então, vai ficar assim, ó. V' é igual a menos 2 vezes V, mais ou menos, aqui dentro, fica 4V ao quadrado, menos 4V ao quadrado, que multiplica 1 mais beta, vezes 1 menos beta. Dividido por 2 vezes 1 mais beta. Então, vai sair o 4 aqui, o V ao quadrado, tá? Então vai ficar V. V' vai ficar igual a... O 2 eu vou simplificar. Então vai ficar menos V, mais ou menos V. Aqui é 1 mais beta. Aí aqui em cima, ó, vai ficar 1 menos... Esse termo aqui corresponde a 1 menos beta ao quadrado. Tá bom? Então, olha que legal. Vai ficar 1 menos 1, dá 0. E menos com menos aqui vai dar mais. Então vai dar mais beta ao quadrado. Então o beta sai da raiz. Ou seja, vai ficar menos V, mais ou menos V vezes beta, dividido por 1 mais beta. Colocando o V em evidência, então vai ficar V. Como eu não posso ter uma velocidade negativa, tá? Eu já estou dizendo que ela está indo nesse sentido, então o sinal que eu vou utilizar aqui vai ser o positivo. Então vai ficar V que multiplica beta menos 1 dividido por 1 mais beta. Então essa é a velocidade na qual o meu corpo ele vai retornar, tá? A velocidade de retorno corresponde a esse valor. Mas qual é o tempo de retorno? Bem, o tempo de retorno é igual à distância x dividido pelo V'. Então esse tempo de retorno, ele vai ficar, a minha distância x está bem aqui, ó, 2 vezes v ao quadrado sobre g, que multiplica a raiz quadrada de beta sobre 1 mais beta, 1 sobre beta mais 1. Isso aqui dividido por v, que multiplica beta menos 1, dividido por 1 mais beta. Então, esse denominador aqui, eu vou conseguir simplificar com esse denominador. Esse v eu simplifico com esse. Então, isso aqui corresponde a 2 vezes v sobre g, raiz quadrada de beta sobre 1 mais beta, 1 sobre beta menos 1. Então, esse é o meu tempo de retorno. Esse é o tempo na qual ela leva para fazer a volta. Então, o tempo total é o tempo na qual ela é lançada, depois ela cai e aí ela retorna até o ponto inicial. Então, o tempo total para finalizar a questão é esse tempo que ela fica no ar, mais esse tempo aqui de retorno. Então, vou apagar aqui em cima para continuar as contas. Então, vai ficar do seguinte modo, ó. O tempo total é o tempo que ela permanece no ar, mais o tempo de retorno. O tempo que ela permanece no ar é 2 vezes V sobre G, raiz de beta,
dividido por 1 mais beta. Mais o tempo de retorno é 2 vezes V sobre G, raiz quadrada de beta, dividido por 1 mais beta, que multiplica 1 sobre beta menos 1. Então vamos realizar essa soma. Vai ficar assim, ó. O tempo total é igual a... Eu posso colocar esses termos aqui em evidência? Então fica 2 vezes V sobre G, raiz quadrada de beta sobre 1 mais beta, que multiplica 1 mais 1 sobre beta menos 1. Então aqui eu devo multiplicar por beta menos 1 em cima, tá? E aqui por beta menos 1. Daí 1 com 1 eu vou simplificar. Então vai ficar só beta no numerador. Ou seja, o meu tempo total é 2 vezes V sobre G, raiz quadrada de beta sobre 1 mais beta, que multiplica beta dividido por beta menos 1. Porém, observe que eu fiz essa análise sem considerar a parte elétrica do problema, tá? Então, esse G, ele é na realidade quem? Que eu falei que ia substituir? O G'. Então, como esse nosso G, ele é o G', dado no nosso problema, vamos então à resposta final. O tempo total é igual a 2 vezes V dividido pelo G'. G' é igual a G mais Q vezes E sobre M, que multiplica a nossa relação agora com os betas, que é beta, 1 mais beta, beta, beta menos 1. E o beta é a relação entre as massas aí que ele falou, tá? Então o beta é igual a Mzão dividido por Mzinho. Então essa é a resposta final para o nosso problema. Lembre-se que isso foi possível porque ela sai verticalmente, tá? Se ela saísse de forma inclinada, essa situação ela não seria possível. É um problema que você deve ter um embasamento de massa reduzida, que foi a equação anterior que eu fiz para encontrar essa altura. Você deve se atentar à energia antes e depois em diversos pontos. E a quantidade de movimento também, o momento linear, como ele é trabalhado ao longo do eixo X. Então, você separa o problema em algumas etapas e vai resolvendo passo a passo. Isso é muito importante para que você consiga finalizar a questão sem nenhum erro, ok? Espero que você tenha gostado do problema. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.